Olá, saudação a você que me assiste nesse momento. Hoje eu trago para a nossa reflexão e meditação o tema sobre o julgamento. Nós aprendemos, né, desde pequenos, a julgar de acordo com os padrões humanos do que é certo e do que é errado. No entanto, há uma dificuldade muito grande de nos julgar. E essa dificuldade, ela vem sempre da premissa de que temos razão, eu tenho razão. Isso na realidade chama-se orgulho. E a tendência de quem é orgulhoso é de ser prepotente e não ter aquilo que é a essência do mestre, que é a humildade. Esquece-se esses julgadores que o ensino do mestre nos diz, né, que da mesma forma que julgarmos alguém, nós seremos julgados. Então nós vamos ler aqui o ensinamento do mestre para que nós possamos, ao final, olhar para nós mesmos e nos despirmos totalmente da, da capa de juiz em relação ao nosso semelhante. Vamos ler aqui o que está no capítulo 7 de Mateus, logo no seu início, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida que medis, vós vos será medido. Por que vês tu o cisco que está no olho do teu irmão, porém não consideras a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. A leitura ela continua, né? E logicamente nós temos aqui que ter uma visão espiritual, não é uma visão carnal. O mestre, ele transmitia para nós a humildade, essa humildade que é necessária para a gente poder, principalmente, entender o outro, até quando nós somos agredidos. Quem tem humildade dificilmente se deixa ser alvo de críticas que possa estar sendo dita por outras pessoas que querem nos julgar e julgar a outros também. Então, nós temos aqui o mestre, ele ensinando, né, que nós devemos, na realidade, sempre ser misericordiosos. É interessante que nós próprios criamos o nosso julgamento, né? O nosso pensamento equivale do que é certo e do que é errado. E quando nós julgamos alguém, na realidade, nós devemos pensar se esse julgamento que eu estou fazendo, em algum momento, eu também serei julgado por ele próprio. Um exemplo prático de julgamento na vida, né, essa vida material, é no trânsito, né? Nós vemos aí no trânsito acontecer muitas coisas e até morte, né, decretado por aquela pessoa que julga estar certo e a outra errada. Nós não vamos entrar aqui na celeuma, mas vamos entrar aqui na questão assim: a pessoa hoje que diz que o outro está errado porque cometeu uma infração
de trânsito, essa mesma pessoa que julgou, logo depois cometerá também tal infração. Mas a lei dele só vale para o outro, não vale para si próprio. Porque se valesse, toda vez que acontecesse algo no trânsito, ele perdoaria a pessoa, mesmo sabendo que essa pessoa, na sua concepção, está errada. Mas, com o espírito de mansidão, com o espírito de pacificação, ele perdoa. O primeiro ato dele é perdoar. Por quê? Porque talvez aquela pessoa não fez por mal. E se fez por mal, o mal é para a pessoa que fez o mal e não a pessoa que fez o bem. Então, é necessário para que nós possamos entender essa questão que o mestre está falando aqui, que nós não devemos julgar para também não sermos julgados. Ela é bem abrangente, né? Porque com o próprio julgamento que eu fizer, eu também serei julgado. Não pelo julgamento de outro, mas pelo meu próprio julgamento. Porque nós vemos pessoas dizendo, não faça isso, não faça aquilo, mas essa pessoa faz. Então, essa mensagem tão linda, né, que nos é passada aqui, nos faz meditar em misericórdia. A misericórdia, ela triunfa, não é, sobre qualquer juízo. Nós sabemos que no mundo existem as leis dos homens que muitas vezes não têm misericórdia. A pessoa fez algo contra as leis humanas, eles vão pagar. Aqui, Jesus está nos colocando uma questão mais espiritual, que nós não devemos julgar ninguém por acharmos que somos mais espirituais do que o outro, por acharmos que temos a verdade e o outro não tem essa verdade, por acharmos que o Deus é nosso, mas não é Deus deles, por apontarmos o erro do outro porque ele não participa de nenhuma denominação religiosa e por isso há um julgamento que ele está no mundo, está perdido, está desviado. Esses julgamentos não competem a nós. O julgamento de separar o joio do trigo só compete ao Pai Eterno. Então, que possamos cada vez mais amar as pessoas. Esta é a verdadeira, vamos dizer assim, se é que tem isso, a verdadeira religião, né? Refrear a língua, está lá em Tiago, né? 1:27, se eu não me engano. Refrear a língua, né? Para não machucar as pessoas e praticar o amor, né? Praticar o amor. Se há algum mérito nisso, que seja feito isso. A religião de cada um seja o amor e não a, vamos dizer assim, o juízo, né, de fazer com que o outro entenda que ele está errado em matéria de espiritualidade, né? Então, o que o mestre fala aqui, ele está falando no sentido espiritual. Eu fiz uma comparação aqui no sentido material para demonstrar, não é, que realmente nós somos juízes, né? Mas esquecemos que nós seremos juízes de nós mesmos, porque da maneira que julgares, também na mesma medida nós seremos julgados. E por nós mesmos, pelo que eu falei e não fiz, pelo que eu falei e julguei que era errado e fiz a mesma coisa. Então é preciso nós termos cuidado de nós mesmos. Cada um olhe para si e cada um realmente se converta, ou seja, mude a sua forma de pensar e agir em relação ao seu semelhante. E a relação com o semelhante só tem uma palavra
para poder ser exercitada. O amor. Amor quer dizer compreender, ajudar, tolerar, aceitar, orar pela pessoa. E assim estaremos livres do tribunal do nosso próprio julgamento. Que possamos cada vez mais entender que a maneira que meus olhos veem o meu semelhante é a maneira de querer amá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e não julgá-lo. Esse julgamento não nos compete. E o grande temor que há é realmente o que ensinam em muitos lugares, que fulano, ele não teme a Deus, fulano, ele está desviado do caminho de Deus, fulano, ele não procura a Deus. Ora, quem somos nós para julgar alguém se nós não sabemos o íntimo dele? Porque conhece o coração de cada um é o Pai Eterno. E a nossa relação íntima é com o Pai Eterno. Não precisamos estar nos mostrando para alguém dizer que já aceitamos Cristo ou estamos em Cristo. Ora, se a pessoa aceita os ensinamentos dados pelo Mestre, essa pessoa procura viver esses ensinamentos. E é só isso. É prática de vida, mais nada. Não é demonstração. Deus não se impressiona. Quem se impressiona com as coisas que fazemos são os homens. Agora, nós não estamos aí para impressionar a Deus. Nós estamos aí para ser veículos de pacificação e misericórdia. Então está lá, bem-aventurado os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, porque estes herdarão o reino dos céus. Nós podemos viver desde aqui esse reino maravilhoso que é o reino dos céus, essa paz interior, essa humildade de Cristo, fazendo uma única coisa: não julgue, não julgueis para não ser julgado. Então, fica aí esse pequeno ensinamento do Mestre para que nós possamos cada vez mais sentir a leveza do viver, que é amar, amar e amar. Um abraço para você, saúde e a paz do Salvador e do nosso Pai Eterno. E até outra oportunidade, se assim nos for permitido.